Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos trazer um tema, parentes, a vida em família, né? Onde é o nosso primeiro aprendizado, vamos dizer assim. Mas antes nós vamos serenar. Quem se sentir confortável, poder fechar o olho. Vamos agradecer ao nosso Pai pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer pelos desafios que a gente consegue superar. Muitas vezes nós achamos que não, mas todos os dias nós damos um passo sim. E unidos nessa fé, com amor no coração, fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E para falar sobre esse tema, irmãos, nós hoje vamos pegar 2 livros, Fonte Viva e alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Fonte Viva, hoje achei interessante, falei, vou até compartilhar com os irmãos, é rápido, né? O que é esse livro, pelo Espírito Emmanuel? Esta é uma das obras da coleção do Espírito Emmanuel, todas comentando versículos do Novo Testamento. Então, vocês vão perceber que quando a gente vai fazer a mensagem, vai fazer a leitura, a gente pega um trecho, né? Algum versículo da Bíblia, e aí Emmanuel discorre sobre isso, ele traz uma mensagem sobre isso. São joias raras de orientação, aconselhamento e advertência que o autor espiritual esculpe pela análise de conteúdo do versículo escolhido. Evidentemente, essas páginas, que encerram 180 mensagens proveitosas, provocam reflexões no leitor. Inclusive, foi a leitura que nós fizemos anteriormente no grupo lá do Centro Espírita. Nós temos um áudio, né? 3 pessoas colocam. Então, 180 dá 6 meses certinho. E aí a gente consegue ler um livro, cada dia uma página vai dar o livro completo. Toda a coleção é de grande valia como leitura preparatória nos trabalhos das casas espírita e nas reuniões do culto do Evangelho no lar, constituindo-se um verdadeiro manancial de consulta para todo estudioso da doutrina espírita. O livro, com todos os seus congêneres do mesmo autor, são repositórios da mais moral evangélica. Aí tem o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e o Pão Nosso. Então é interessante, então, quem tiver a oportunidade de ler o livro físico, ou então mesmo consultando na internet, seria muito bom. Parênteses, anúncio 6, então a gente vai estar falando aqui. Então Paulo, ele traz nas cartas lá no 1 Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8, a seguinte palavra: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então lá está em 1 Timóteo, no 5, 8. Que Paulo, ele trazia uma das cartas dele, depois ele continua também, aliás, ele fala isso, né? Ele está para falar sobre o tema das pastorais, que é aí que traz o Evangelho para nós. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. A casualidade não se encontra nos traços da parentela, nos laços. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossa dívida para com a humanidade. Então, nós começa tudo na família mesmo, né, irmãos? Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável,
constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Que quer dizer, muito bonzinho lá fora, mas em casa, né, não consegue às vezes ter essa mesma suavidade. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, né? Nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Ou seja, a gente tem que ter uma conduta de firmeza. Não adianta a violência, mas também você não tem que deixar para lá. Tem que ter, né, a disciplina. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Eu vou repetir. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, que nós conseguiremos na estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, o que nós precisamos, irmãos, na realidade, é ter coerência. E quando Paulo nos traz isso, a gente até colocou aqui, né? Nossa família é a que necessitamos. E a gente tem que compreender esses 3D, né? 3D tem outra coisa, então, dificuldades, desafios e dores. Quando a gente passa, entende que é dificuldade, desafio e dores, a gente tem uma autossuperação. E essa autossuperação que vai nos dar o caminho para que a gente possa realmente estar compreendendo. Porque, como fala aqui, não é a violência nem desleixo. O que é que nós precisamos realmente? Amor. É com amor. E o amor, às vezes fala amor com disciplina, violência, não. Amor, deixa para lá, não. Amor. Mas ter esse amor aqui dentro para passar. Porque na nossa família, se nós temos aquele que a gente acha que tem dificuldade, muitas vezes ele pensa o mesmo de nós. Porque, amados irmãos, às vezes demora para compreendermos que a gente quer ser ouvido, mas não escuta. A gente quer que as pessoas nos ouçam na família. A gente traz, né, palavras prontas, mensagens, regras, mas quando alguém vem falar alguma coisa conosco, nós não aceitamos. Então, a coisa não está tendo coerência. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pegou alguns trechos, no capítulo 14, porque até é bem grande o texto, eu tenho que 6 páginas aqui, então a gente vai entrar lá no capítulo 14, no versículo 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Porque às vezes a gente vê na família, fala, nossa, tem aquele filho que combina tanto, né, com o pai ou com a mãe, e tem aquele que parece que não é da família. É aí que está. Então aqui ele nos traz a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos
uns aos outros esses espíritos, afastado entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que a ele serve de provação. Não são os da consegüidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. Não há pessoas que a gente tem amizade que parece que é realmente irmão, e às vezes o que está dentro da casa da gente a gente não sente assim? Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Que bom que nos é dada a oportunidade da reencarnação. Como já falamos, a nossa família é a que necessitamos. E tem uma frase, né, que acho que vocês já ouviram: Deus não erra o endereço. Muitas vezes nós não aceitamos, né, falamos, olha, mas está tão difícil essa convivência. Só que quando você vai percebendo, quando você começa realmente a ler a palavra, a entender, você vê que aquilo depende mais da gente do que do outro. E tudo é amor. Paciência é amor. Ouvir é amor. Porque ainda nós achamos que estar por cima é às vezes responder no mesmo nível. A gente às vezes acha que colocar disciplina, autoridade, é estar o tempo todo respondendo. Mas sabe, irmãos, na nossa casa, na casa de todos nós, a gente tem hora que tem que ficar calado, sim. Porque quando a gente está em silêncio, a gente também está observando. E se a gente já começa isso dentro da nossa casa, fica mais fácil também o mundo lá fora. Apesar de que, como falou aqui no texto, muitas vezes nós temos paciência, fazemos tudo pelo outro e não conseguimos fazer nada dentro de casa. Por quê? Porque ali está exatamente onde nós temos que aprender. É no nosso lar, é na nossa casa. O meu pai, eu faço tudo por ele, mas ele dá mais atenção para o meu outro irmão. Tem uma razão. Tem uma razão de ser. Será que a gente já parou para procurar entender isso? Observar? Agora, enquanto nós ficarmos em nossas casas o tempo todo, com jogo de palavras, querendo sempre ser o último a falar, realmente nós não vamos para lugar nenhum. E ainda aqui no livro, tem no capítulo item 9, tem uma coisa muito interessante, que é o finalzinho, esse aqui, depois se os irmãos puderem ver, olha, item 8 e 9 do capítulo 14. A gente pegou só o finalzinho, porque são 6 páginas, e o nosso tempo ele é curto, ele passa rápido. A Regina tá meio assim, gente, porque tem uma câimbra nos meus dedão do pé. Vocês estão vendo que eu estou meio esquisita? Eu estou equilibrando aqui, agora melhorou. Olha, você vê como é que a espiritualidade já atuou nos meus 2 dedão, sabe, Ivone? Meus 2 dedão estavam assim, aqui eu estou aqui assim, né? Agora já melhorou. Aí lá no 9, gente, a gente fala assim, quer ver? Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos.
a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Quem falou isso, irmãos, foi Santo Agostinho, lá em 1862, Espírito Santo Agostinho. Porque, na realidade, irmãos, quando nós não temos tolerância na nossa casa, a gente, na realidade, não está praticando esse amor que Jesus nos pede. Amar o próximo, olha o mais próximo, sem ser a nossa família. Aqui fala parentes, né? A gente fala, é parente, parente não é família. Nós estamos falando aqui de parentes e a vida em família. Nós temos aqueles mais próximos, temos também aqueles que cada um mora num canto, mas de vez em quando se encontra. E hoje ainda nós temos a internet também, para brigar ou para unir. Antigamente você via a pessoa depois de um tempo, agora na própria, né, rede social, às vezes tem confronto, infelizmente. Então nós que estamos aqui, nós que procuramos uma casa evangélica, uma igreja católica, um centro espírita, nós estamos procurando alguma coisa só para melhorar a nossa vida ou para nos melhorarmos, ou para sair daqui e compreender um pouquinho mais da vida, sair mais leve, poder realmente observar as coisas na nossa casa. Porque enquanto, irmãos, nós não estivermos ouvindo, apenas querendo falar, nós não vamos conseguir superar isso. Dificuldades, desafios e dores. E tudo isso é para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento. Os irmãos sempre colocam aqui, né? A irmã Ivone, o irmão Messias, a dor, ela existe. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Você está sofrendo dentro da sua casa? Você está sofrendo com o sofrimento do outro? Por que que a gente, com pouco conhecimento, porque todos os dias nós procuramos um pouco de conhecimento, que seja aqui dentro da casa, que seja com os irmãos lá fora, que seja na leitura de um livro, a gente procura esse conhecimento. Mas só para colocar o conhecimento, nós temos que colocar ele aqui dentro e colocarmos como prática. Não é sermos santos, irmãos, porque senão nem estaríamos aqui. Mas é com tudo que a gente já aprendeu, a gente está colocando em prática. Porque ainda nós falamos, né? Não, eu não vou mudar o outro, tem que mudar a mim. Mas se você muda, tudo em sua volta muda também. Mas é lógico que é nós que temos que fazer essa mudança. A partir do momento que eu tenho uma atitude de observar, uma atitude de amor, de carinho, no começo a pessoa pode até não te devolver isso, mas com o tempo devolve. Porque a própria energia do ambiente muda. Porque nós somos energia. O Espiritismo trata bem disso, porque a gente sabe, né, que não é religião, ciência, filosofia, nós somos energia. Qual a energia que nós estamos emanando aí no dia a dia? Qual a energia que eu estou passando para o meu irmão? Quais são os meus pensamentos? E pensamento vem, viu, irmãos? Às vezes a gente não está do nada, aparece um pensamento que não tem nada a ver. Sobre um parente, um familiar, sobre um irmão da casa, você tem que mudar isso. Porque nós sabemos que tem interferência, sim. Tem interferência. Só que nós ainda somos donos do nosso corpo e da nossa mente. E as coisas acontecem até onde nós deixamos. Ah, mas tem coisas que não tem como, eu não tenho como mudar a pessoa. Voltamos a dizer, mude você. Mude você. Tenha uma atitude de amor.
Porque quando nós temos uma atitude de amor, a primeira pessoa que vai sentir isso como bênção é a gente mesmo. Vai ter momentos de raiva? Vai. Vai ter momentos de sofrimento? Vai. Só que isso não pode ser maior do que nós. Ele não pode permanecer. Muitas mães, às vezes, pais, não se sentem assim, né, gratificados, não sentem que não recebe aquilo. Será? E nós também temos uma coisa muito da comparação, que é a pior coisa que pode existir na nossa vida. E também deduzir que o outro está pensando isso e aquilo. Quando na realidade é nós que estamos pensando. Quando eu acho às vezes que você não tem uma coisa boa em relação a mim, na realidade eu mesmo penso isso de mim. E acho que é o outro. Nós não somos felizes porque muitas vezes nós temos essa coisa de colocar sempre no outro o que nós temos que resolver. E os irmãos aqui, os espíritos, eles trazem bem isso para nós. Eles nos dão essa oportunidade, eles nos trazem a mensagem. A mensagem está aqui, irmãos. Agora, quem vai estar colocando em prática somos nós. Pode ver que aqui eles falam, né, da firmeza. A firmeza é o quê? Não é nem a violência e nem o desleixo. Não é pegar um filho, sabe, com violência, e também não é você simplesmente a deixa para lá, não adianta mesmo. Se a gente tem esse pensamento, vai ser isso. Numa família, às vezes eu encontrei uma irmã e falou assim, meu Deus, eu tenho 3 filhos, 2 é uma beleza, eu falei, então é aquele que precisa mais da sua atenção. É aquele que vai fazer a sua modificação. Porque o filho que é bonitinho, que faz tudo como a gente queria, tudo programado certinho, ele vai, caminha para a vida. Mas aquele que está ali do nosso lado, para todo dia a gente procurar alguma coisa dentro da gente, é esse que nós temos que dar mais atenção, sim. O seu pai, a sua mãe, minha mãe eu me dou bem, mas meu pai não dá. Então, é esse que você vai prestar atenção. É através dele que vem a sua modificação. Que nós estamos aqui, irmãos, para exercer o amor. Só que a gente ainda não entendeu isso. A gente acha que só fazer um coraçãozinho, colocar algumas palavras bonitas na internet, é amor. Não, ele tem que vir daqui de dentro, uma atitude. Uma atitude de silêncio, uma atitude de abraço, uma atitude de olhar, uma atitude de não reclamar. Porque se a gente fosse na mesma proporção que reclama, agradecesse, pode ter certeza, esse agradecer derrubava esse reclamar. Mas perceba, faça essa autoanálise. Você tem uma manhã lá, tudo bem. Você levou um tropeção na rua, nossa, a gente vai xingar tudo, vai chegar de licitação, tudo, e vai esquecer tudo de bom que aconteceu. Agora, o problema foi aquele tropeção ou é a forma que você está encarando a vida? E isso nós fazemos na nossa família também. E a gente começa a ter equilíbrio, serenidade, quando a gente já não se importa mais tanto com isso. Por isso, irmão, irmã, aquele seu familiar que está ali, que veio para você dar o seu amor, é amor. Amor com uma palavra, amor com um silêncio, amor com um abraço, amor com presença. Nós estamos fazendo isso? Por isso, hoje, ao chegarmos à nossa casa, alguns, como eu, devem morar sozinhos também, mas mentaliza aquele filho, aquela filha, aquela irmã distante, com uma oração. Faz uma oração. Que às vezes nós agradecemos, fazer uma oração geral, fazer uma oração para quem pede, né, irmã? O pessoal pede oração, né? A gente fala, e às vezes esquece do nosso familiar. Cita mesmo cada nome. Jesus abençoa tal, porque só essa energia sua
Jesus abençoa Maria, abençoa o João, abençoa. Não é pedir para perdoar pecado, nada disso, é abençoa. Pede para abençoar, faz a sua parte, porque você já está mandando uma energia. No começo pode não parecer nada, mas se você pedir para abençoar, pede para abençoar aquele que realmente está te criticando. Porque quando nós fazemos isso na nossa família, a gente consegue fazer para as outras pessoas. Isso é ser bonzinho? Não. Isso é fazer o que o Cristo nos pediu. Que é amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. A esposa que a gente considera difícil, o marido que a gente considera difícil, a tia, o cunhado, não estão ali à toa, irmãos. É para o nosso aprimoramento, sim. Enquanto a gente não entender que isso aqui é para isso, para a gente se superar, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta, às vezes, dar cesta básica, fazer um monte de coisa lá fora, se aqui dentro a gente não modificar. Porque Jesus, ele trouxe isso muito forte. Então, até naquela passagem que acham que ele, né, até renegou da família, não. Ele quis mostrar que todos nós somos uma família. E a mãe dele mostrou o amor, que é o verdadeiro amor. Nós não estamos ainda nesse nível. Mas será que já não dá para a gente começar a aceitar um pouquinho mais as coisas? E pode ter certeza de uma coisa, irmãos, quando você muda a atitude, a pessoa fala, o que está acontecendo? A pessoa não retrucou, não falou. E aí ela vai começar a pensar. Porque o silêncio lhe preocupa. O silêncio lhe preocupa. Preocupa quem tem alguma coisa na cabeça. Mas o silêncio, ele é amor também. Então, ao sairmos daqui, vamos, na hora que a gente for dormir, orar, sim, por cada pessoa. Pedir fortalecimento. Pedir força. Nós sabemos que numa família, às vezes, há discussões pelas coisas mais bobas, às vezes por um espaço, um móvel, às vezes por dinheiro, que é muito triste, que dinheiro sempre está envolvido na questão de família. Saúde. Se você tem aquele familiar para você cuidar, aquele que resmunga, é esse que veio para você se modificar. Não adianta nada, Regina, Ivone, qualquer nós virmos aqui falar e não ter isso na nossa casa. Então, irmãos, vamos colocar essa coisa da família, que é a vida em família. Peça essa iluminação. Isso veio muito forte, a gente escolheu outros temas, mas veio muito forte hoje, porque nós sabemos que a maioria das nossas tristezas começam às vezes dentro de casa. E às vezes a gente expande isso lá fora. Muitos, às vezes, não conseguem falar nada dentro de casa, vai descontar num posto de saúde, numa recepção, vai descontar no mercado, num atendimento, porque na casa dele não consegue abrir a boca, mas aí ele desconta no outro. É triste, mas é a realidade. E nessa hora nós temos que orar, pedir e agradecer pela família que nós temos. Graças a Deus. Mestre Jesus, nesse momento queremos agradecer a sua presença em nossas vidas, agradecer pela nossa família, Senhor, agradecer por estarmos aqui, encarnados e desencarnados, nessa procura constante de equilíbrio, serenidade, paz, prosperidade. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia para que, através de intuição, através de pessoas que sejam enviadas até nós possamos compreender qual é o caminho que devemos seguir. Ilumina, Senhor,
a vida de cada irmão que aqui está hoje. Ilumina suas famílias, que estejam com doenças físicas e também espirituais. Que possa ter o fortalecimento. Sabemos, Senhor, que muitas vezes não vem a cura total, porque essa cura tem que começar em nós. Por isso hoje, Pai, nós te pedimos, nos fortalece para que a gente possa continuar essa jornada. Ilumina o caminho de cada um de nós, que possamos ter esse entendimento, essa paciência, essa compaixão, e que a gente possa, Senhor amado, louvar sempre o seu nome. E unidos, Senhor, agora vamos fazer a oração àquela que mostrou o amor incondicional, que mesmo diante do sofrimento, nunca desistiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos aproveitar para falar do livro que nós vamos estar comentando no dia 24 de setembro, que no Mundo Maior. Quem quiser o livro, 3 pessoas já confirmaram, mas nós adquirimos 10 livros. Então, quem quiser, ele vai vir para a gente no valor de R$41, mas a gente vai por 45, porque esses 4 nós vamos colocar de doação para casa. Porque aí esses 4 a gente já deixa dentro da livraria, né, que a gente possa depois estar comprando mais livros, tá? Então, quem tiver essa coisa, depois conversa com a Laninha, com a Ivone, que é a nossa bibliotecária, e temos outros livros também. E também segunda-feira nós temos aí o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Então, quem tiver interesse, estão tão convidados. Quem quer começar agora a realmente a conhecer essa parte do Espiritismo, tem a segunda-feira, tá bom? Que Deus nos abençoe.